Vamos falar do Morro dos Ventos Uivantes, esse livro da Emily Brontë, que eu dei 4,5 estrelas, e vamos começar pelos prós. Se vocês virem eu olhando para o lado é porque eu tô olhando as minhas anotações, tá? Então, eu achei muito incrível como que a história desse livro foi contada, como que foi construída. Eu achei que é um livro vira-página para mim, eu fiquei bastante viciada, teve momentos que eu, sei lá, ficava pensando no livro o dia inteiro, precisando voltar para a história, com super curiosidade do que estava acontecendo, e eu achei o livro, de forma geral, bastante excelente. Teve dois pontos contra apenas, que o livro não era nada do que eu esperava um livro bem numa vibe de terrorzão, assim, clássico, e eu não sou pessoa do terror, eu não fiquei decepcionada com isso, mas eu não fiquei triste com isso, mas como foi uma quebra de expectativa, eu coloquei aqui no ponto contra, mas é um ponto contra pequeno, sabe? Porque tem eu não vou dar spoiler, mas tem uma coisa de geracional, um drama familiar que eu não esperava. Eu achava que seria muito mais sobre assombração, sobre essas coisas, assim. Então não era nada do que eu esperava. E tem algumas cenas de violência que passam um ar de normalização. E aqui, com isso, eu não estou fazendo uma crítica à autora, porque o livro ele foi escrito em 1847. Então, claramente, a gente não tinha, enquanto sociedade, as discussões que a gente tem hoje. Apesar disso, eu acho importante colocar esse ponto contra, porque às vezes você é uma pessoa sensível com esse tema de violência, algumas cenas de violência. Às vezes você está pensando em recomendar esse livro para alguém e é importante que você tenha isso em mente. Então eu coloquei aqui no ponto contra e por isso que esses dois juntos tiraram apenas meia estrela do livro. E vamos falar um pouquinho sobre a biografia da Emily Brontë. O nascimento dela foi dia 30 de julho de 1818 em Yorkshire, na Inglaterra. Ela é irmã da Charlotte e Anne Brontë, que também são escritoras. Ela cresceu numa região rural e isolada, o que influenciou fortemente a escrita. E isso, gente, é muito visível no livro. Assim, eu não sabia disso, que ela tinha crescido nessa zona rural, nessa zona isolada, antes de pesquisar a biografia dela, mas quando eu fiquei sabendo dessa informação, quando eu tive acesso a essa informação, ficou muito mais claro para mim por que o livro é tão incrível, por que ele é tão bem ambientado. Porque realmente foi alguém que morou lá, sabe? Então, numa região parecida como a que ela cria aqui no livro. Então, isso para mim fez total sentido. A obra-prima dela é O Morro dos Ventos Uivantes, que, como eu falei, foi escrito em 1847, e eu não sei porquê. Ótimo, vai ficar isso aqui na gravação. Mas eu não sei porquê ela publicou o livro sob o pseudônimo de Alice Bell. Eu fiquei muito triste porque ela morreu de tuberculose em 19 de dezembro de 1848, aos 30 anos. Então foi um ano depois assim dela ter publicado o livro, o que faz com que esse seja o único livro dela e também a obra-prima. O estilo literário dela é descrito como intenso, sombrio, inovador, misturando romance gótico, paixão e crítica social. Sobre a crítica social, eu não percebi. Pode ser porque eu tenha ficado muito envolta na história, muito focada ali na parte fictícia do romance e tal, romance em termos de ficção mesmo, sabe? E aí eu não peguei a crítica social, ela passou meio batido. E pode ser também que ela seja uma coisa mais de segundo plano, de pano de fundo, que eu acabei não captando. Então eu não percebi isso no livro dela, mas é como o estilo literário dela é descrito. A carreira dela, ela trabalhou brevemente como professora, mas ela preferia deixar a vida, preferia o estilo de vida mais recluso. E o legado dela é considerado uma das maiores escritoras da literatura inglesa, apesar de ter só um livro. Então é isso, foi um clássico que me impressionou bastante, como eu disse. Eu sempre gosto de clássicos que são fluidos, que são vira-página, que são viciantes, e é super o caso desse. Eu quero saber se você já leu esse livro, se você ficou interessado ouvindo essa resenha, e se for comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, usa meu link que tá aqui na descrição, que você me ajuda muito, tá bom? Um beijo!